Lá nesse vídeo nós vamos ver mais um método iterativo, que é o método da busca do gradiente, ou por gradiente. Nesse caso, ele é um método iterativo para determinar máximos e mínimos de funções de duas variáveis para esse exemplo aqui, mas ele pode ser generalizado para funções de n variáveis. Então, vamos considerar que a gente tem ali uma função de duas variáveis, para a gente facilitar a nossa visualização aqui no R3, que para cada ponto xy aqui no plano, a gente consegue calcular o valor z igual a f de xy, e à medida que a gente vai, então, percorrendo os pontos no plano xy, a gente vai percorrendo essa superfície. A gente verificou que para verificar se esse ponto é um ponto de máximo ou mínimo, a gente precisa inicialmente resolver a expressão gradiente de f igual a zero para achar os pontos críticos e analisar esses pontos na matriz hessiana, que é a matriz das segundas derivadas parciais, para classificar esse ponto quanto a máximo, mínimo ou até mesmo em um ponto indefinido. Mas a gente viu que, dependendo do exemplo, essa tarefa de resolver essa equação igual a zero nem sempre é uma tarefa tão fácil. Então, por isso que a gente vai colocar o método iterativo aqui. E esse método iterativo ele vai utilizar também a informação da derivada, que no nosso caso aqui, por estarmos no Rn, faz papel com o gradiente. Então, vamos imaginar que a gente tenha, só para facilitar o nosso entendimento, que a gente tenha que subir, por exemplo, essa montanha aqui, e a gente queira atingir o ponto de máximo dessa montanha. Então, dependendo do ponto que eu estou considerando, como a gente está com uma função de várias variáveis, a gente tem várias direções para seguir. Então, dependendo do ponto que você está, você tem uma infinidade de direções para tomar. Então, qual é a melhor direção a tomar, certo? Então, como a gente quer chegar no máximo, então seria interessante pegar aquela direção que nos fizesse chegar o mais rápido possível nesse ponto de máximo. A gente entende, por exemplo, né, que se a gente tomar uma direção bem íngreme aqui em linha reta, a gente poderia estar fazendo um esforço para chegar lá nesse ponto de máximo, mas eventualmente a gente chegaria bem rápido nesse ponto de máximo. Ao passo que se a gente decidisse fazer uma subida contornando como uma espiral, né, como eu coloquei aqui, a gente estaria fazendo um esforço menor para chegar nesse ponto de máximo, só que em contrapartida a gente levaria um tempo muito maior para alcançar esse ponto. Então a ideia é escolher aquela direção que dá o crescimento máximo. E o que dá a informação da direção do crescimento máximo? O módulo do vetor gradiente. O módulo do vetor gradiente, na verdade, ele vai dar a proporção da taxa de variação de crescimento ou decrescimento dessa função, tá bom? Então, a nossa ideia é atingir o ponto de máximo, ou seja, aquele ponto em que o vetor gradiente é nulo, ou seja, o plano tangente ali é paralelo ao nosso plano do chão. A gente pode estender para um problema de minimização também, tá bom? Então vamos lá, né? Então a nossa ideia considerando aqui essas curvas de níveis, né? Então para cada ponto que você tiver lá no seu espaço de busca, você olhar para a direção, né? Você olha para o topo da sua montanha e escolhe aquela direção mais íngreme, né? Essa direção que a gente está querendo identificar aqui, tá? Então para cada ponto dessa curva, você vai ter um vetor gradiente que te dá essa direção, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Em cada ponto, a gente vai tomar essa direção de crescimento máximo. A ideia não é fazer isso infinitas vezes, a gente vai fazer isso então caminhando em linha reta até a nossa função parar de crescer, porque veja bem, vou colocar uma figura aqui que vai dar esse entendimento um pouquinho melhor. Então, dependendo do ponto que você considera, né, então vamos pensar que eu estou aqui nesse ponto em vermelho dessa figura, aqui nesse ponto de mais baixo aqui. Eu caminho na direção do crescimento, só que se eu continuar em linha reta, ela passa a decrescer. Então, isso para mim não interessa, já que eu quero alcançar o máximo. Então, eu preciso alterar a direção do crescimento. Então, eu escolho novamente a direção de crescimento máximo para atingir aquele ponto máximo. Então, essa é a ideia que a gente vai fazer. A gente vai escolher a partir de um ponto a direção de crescimento máximo, caminha até o ponto máximo, depois a gente atualiza a direção de crescimento de novo, sempre caminhando em linha reta, tá? E o tamanho dessa linha reta aqui, quem vai dar a informação é o vetor gradiente e a função sua considerada na parametrização, tá bom?
Então tá, então a gente quer caminhar na direção em que o gradiente se anula ou que ele esteja tão perto de zero quanto eu desejar, né? Então a gente vai considerar um erro. Então, como eu comentei, a gente vai andar em linha reta. Então eu vou escrever aqui a equação da reta, que é um ponto inicial mais t vezes o vetor diretor. O diretor aqui para mim vai ser o tangente, já que eu quero a direção de crescimento máximo, tá? Para atualizar o próximo ponto, eu vou calcular a função nesse ponto e vou otimizar a função nesse ponto, resolvendo uma equação em t, achando t, o tamanho do comprimento desse arco, né? Então, ou seja, o tamanho do segmento que eu preciso andar em linha reta para voltar a mudar a direção de novo. Então, basicamente, é isso que vai fazer, tá? Então, ali, como a gente está com uma função de várias variáveis, essa informação aqui vai ser, para cada componente, um segmento de reta ali, tá bom? O erro que a gente vai considerar aqui vai ser o módulo das componentes desse vetor gradiente, tá? Então, já que a gente quer que o vetor gradiente seja o vetor nulo, cada componente deve estar o mais próximo possível de zero. Então, a gente vai medir o tamanho das componentes e, enquanto que ela não tiver menor que o erro, a gente vai fazendo a iteração. Tá? Então, resumindo, é o seguinte, a gente precisa, dado um erro inicial, uma solução inicial. Eu vou calcular, então, para a próxima iteração, o próximo ponto vai depender do ponto anterior, mais t vezes o gradiente da função nesse ponto anterior. Onde esse t ótimo aqui, ele é calculado substituindo esse ponto na minha função e calculando a derivada igual a zero. Tá? Feito isso, eu calculo o gradiente da função nesse ponto atualizado e calculo o módulo ou valor absoluto das componentes desse vetor gradiente. Enquanto que isso não aconteceu o erro, eu vou fazendo isso até atingir esse critério de parada. Parece complicado aqui, mas vocês vão ver que no exemplo fica mais fácil o entendimento. Então, vamos partir para um exemplo para a gente enxergar um pouquinho melhor essa situação. Vamos considerar a função 2xy mais 2y menos x quadrado menos 2y ao quadrado. Vamos tomar como erro 0,25 e o x inicial como sendo o ponto 00, tá? Então, essa superfície a gente quer achar o valor máximo dessa função aqui, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro passo é calcular o nosso gradiente, a derivada parcial em x, a derivada parcial em y, né? A derivada parcial em x vai dar 2y menos 2x, a derivada parcial em y vai dar 2x menos 4y. Portanto, esse aqui é o nosso vetor gradiente a ser considerado. Primeiro passo, eu vou calcular o gradiente da função no ponto inicial. Então, o gradiente da função no ponto inicial, que é o 0,0, deu 0,2. Então, observem que eu tenho um erro de 0 na primeira componente e eu tenho um erro de 2 na segunda componente. Tá? Então, 2 está bem longe do 0,25, então eu vou aplicar mais uma iteração. Tá? Então, na próxima iteração, eu preciso calcular o próximo xi, né? Ele vai depender da informação dessa expressão aqui, x' mais t gradiente em x', né? X' é essa solução que a gente está considerando, né? O x inicial aqui. E aí a gente substitui essa expressão aqui na nossa função, né? Então, eu vou calcular a função no ponto 0 e 2t. Então, observem que eu substituí aqui meu chute inicial, que é o 0,0, mais t vezes o gradiente no ponto inicial, que deu o 0,2 que a gente acabou de calcular. Então, eu vou substituir essa expressão 0,2t na minha função. Então, substituindo essa expressão 0 mais 2t, né? Lembrando aqui que a minha função é 2xy, 2y menos x quadrado menos 2y quadrado, agora onde x é 0 e o y é 2t. Então, fazendo x igual a 0, vai cancelar essa parte, e aqui vai ficar 2 vezes 2t, 4t, menos 4 vezes 2, 8t ao quadrado, certo? Então, agora eu quero maximizar essa expressão aqui, essa função depende só de t. Fazendo a derivada disso aqui com relação a t e resolvendo igual a 0, a gente vai ter que o t é 1/4, certo? Então, o t ótimo dessa expressão aqui, ou seja, o tamanho do comprimento de o quanto andar, né, naquela direção daquele gradiente, é um tamanho de 1/4. Então, substituindo na expressão, o próximo x', né, a próxima solução de trabalho, o xi mais 1 vai ser o x' anterior mais t, o gradiente nesse ponto. O t ótimo a gente calculou é 1/4, então substituindo aqui, o nosso próximo ponto é 0,5.
tá? Então, eu parti da solução 0,0 para a solução 0,5. Preciso calcular o gradiente nessa função para saber o erro. Então, calculando o gradiente da função nesse ponto, deu 1, 0. Então, o erro era 2, agora o erro passou para 1, certo? Então, aqui já tem erro de 0 na segunda componente, mas o módulo de 1 é 1, eu tenho um erro de 1. 1 ainda é maior do que o 0,25, então eu vou fazer mais uma iteração, tá bom? Aqui eu coloquei o resumo da primeira iteração, então só para resumir, passando mais rápido aqui, lá, porque eu fiz os cálculos mais devagar ali. Então eu começo com x1 igual a 0, calculo o gradiente nesse ponto, que deu 0,2. Eu faço o próximo ponto como sendo o ponto anterior mais t vezes esse valor do gradiente, calculo a função nessa expressão, derivo essa expressão em relação a 0 para achar o t ótimo, ou seja, o tamanho de quanto eu preciso andar em linha reta. Volto na expressão anterior, substituo aquele t igual a meio ali. Desculpa, t igual a 1/4 ali no lugar daquele t. Isso aqui vai me dar o novo ponto 0,5. Tá? Então, eu parti do ponto inicial 0, 0, passei para o ponto 0,5 com um erro ainda razoável, tá bom? Deixa eu só apagar essa informação aqui, que essa informação eu copiei aqui e não vou precisar dela, tá? Então, essa informação tá sobrando, certo? Então, como eu ainda tenho um erro maior do que eu espero, ainda vou continuar mais uma iteração. Então, vou fazer a segunda iteração. Então, na segunda iteração, eu preciso calcular no ponto atual, né? Pegar o ponto atual, substituir, né? Substituir aqui o x3, então vai ser o x2 mais t gradiente em x2. O próximo ponto que a gente calculou foi 0,5, então substituindo o x2 por 0,5, mais t vezes o gradiente, que o gradiente agora deu 1, 0, certo? Então, eu vou calcular o meu x3 como sendo t e meio. Qual é o t ótimo? Substituo na função, eu tenho, então, substituindo nessa expressão da função agora para esse ponto, x igual a t e y igual a meio, a gente tem a expressão t menos t ao quadrado mais meio, que derivando isso daqui em relação a 0, nos dá um valor de t ótimo igual a meio. Então, substituindo meio na expressão de x3, a gente passa do ponto 0,5 para o ponto meio e meio. Calculo o gradiente nesse novo ponto para calcular o erro, né? Então, agora eu estou com um gradiente de 0 e 1, continuo com um erro de 1, tá? Então, ainda preciso fazer mais uma iteração. Tá? Então, aqui na segunda iteração, resumindo, eu partir do ponto 0,5, calculei o gradiente, deu 1 e 0. Vou fazer o x3 como sendo o x2 mais t vezes o gradiente em x2. Então, portanto, 0,5, que é o ponto inicial, mais o gradiente vezes t, dá t e meio, que substituindo na função da expressão meio mais t menos t2, então dá essa curva, né? Que ela tem o máximo em t igual a meio, então em t igual a meio, volto, substituo, encontro x3 igual a meio e meio, que calculando o gradiente nesse novo ponto dá 0 e 1, eu ainda continuo com um erro de 1. Então, eu vou para a terceira iteração, na terceira iteração agora começando em meio e meio. Novamente, eu calculo o gradiente em meio e meio, dá 0 e 1. Certo? O x4, então, vai ser o x3 mais t vezes o gradiente calculado nesse ponto, portanto, meio e meio mais t vezes 0,1. Tenho essa expressão que, substituindo na minha função, dá a curva 3/4 mais t menos 2t ao quadrado, que derivando igual a 0 me dá uma solução de t igual a 1/4. Então, substituindo t igual a 1/4 aqui em x4, o novo x4 é meio e 3/4. Calculando o gradiente nesse ponto meio e 3/4, a gente chega que o gradiente é meio e 0. Eu ainda estou com um erro de meio, eu queria um erro de 1/4. Então, eu faço mais uma iteração. Lá em x4, então, começando de meio e 3/4, calculo o gradiente, deu meio e 0. O x5 vai ser o x4 mais t vezes o gradiente nesse ponto, que me dá, substituindo já na função, essa expressão 7/8 mais 1/4 de t menos 1/4 de t ao quadrado, que derivando e resolvendo a equação igual a 0, me dá o t ótimo igual a meio. Eu passo para, aqui tem um errinho, é 5. Esqueci de atualizar essa potência aqui. Eu passo para o x5,
eu passo para o x5 igual a 3/4 e 3/4, calculo o gradiente, ainda deu 0,5, ainda tem um erro de meio, preciso fazer mais uma iteração. Passando para a quinta iteração, então, o meu x² é 3/4 e 3/4 agora. Então, o x5 ele depende do x4, t o gradiente em x4. Substituindo na função, eu tenho essa expressão, que resolvendo me dá um t ótimo igual a 1/4, e o meu próximo x5 é 3/4 e 7/8. Substituindo, acho que aqui tem um errinho. Eu atualizei isso daqui, mas eu acho que eu esqueci de atualizar isso daqui. Deixa eu pegar lá o outro slide. Pronto, corrigida essa expressão. Então, o gradiente em x5, ou seja, em 3/4 e 7/8, me dá 0,25 e 0. Então, observe que aqui eu já estou com um erro de 0 em y e um erro de 0,25. Então, eu vou parar na quinta iteração, tá bom? Então, aqui vocês observaram que a gente tem uma série de cálculos para fazer, e aí fica mais fácil a gente utilizar alguma ferramenta para nos auxiliar esse cálculo aqui. Para fazer numa planilha Excel, como a gente precisa estar calculando em cada iteração o valor da função naquela nova expressão do ponto em função do gradiente, talvez isso aqui não seja uma tarefa muito trivial para você fazer em planilha Excel. Então, o que eu vou sugerir aqui para resolver essa problemática é utilizar um aplicativo que tem ali, um procedimento que tem ali no IOR, que é para... Deixa eu só deixar essa página aqui, que é para facilitar esses cálculos, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora é utilizar o tutorial IOR. Eu espero que vocês tenham ele instalado aí, tá? Então, vamos aqui começar em área. Aqui em área, vocês vão escolher a última opção aqui, que é o Non-Linear Programming. Tá? Então, problema de programação não linear. Aqui em Procedure, nós vamos escolher, então, Interactive Gradient Search Procedure, ou seja, a busca do método do gradiente iterativo. Então, ele vai automaticamente, já vai mandar vocês aqui para essa janela. Aí ele vai perguntar quantas parcelas tem a sua função, quantos termos? A nossa função, nesse caso, tem 4 termos, certo? Ó, 1, 2, 3, 4 parcelas ali, 4 somas, certo? Somas algébricas. A nossa expressão da primeira parcela é 2xy, então o termo independente é 2, a potência em x é 1, a potência em y também é 1, o próximo termo é 2, com potência em x 0 e potência em y igual a 1. O próximo elemento é menos 1, com potência em x igual a 2 e em y igual a 0. E o último termo, menos 2y², portanto, o x é 0 e o y é 2 na potência. Fazemos a mesma coisa para a derivada. Deixa eu diminuir um pouquinho esse zoom aqui para caber minha janela. Acho que assim. Assim, agora eu consigo enxergar. O meu gradiente é 2y menos 2x, na primeira componente, 2y menos 2x, então a potência em x é 0 e y é 1, menos 2x, não importa qual que você coloca a ordem aqui dos fatores, não tem problema, tá? 2x, 2 com potência 1 em x com 0 ali. E o gradiente em y é 2x mais 2y menos 4, também não importa a ordem, vou colocar como eu digitei ali, não tem problema. 2 vezes x, aqui, certo? 2 vezes x, então x está na potência 1, y na potência 0. 2 vezes 2 constante, então x na 0, y na 0. E menos 4 menos 4y, o x é na 0 e o y é na potência 1. A nossa solução inicial é o 0, 0, tá? Então, ele já vem marcado por default aqui como 0, 0, não precisa alterar. Próximo passo. Só lembrem de conferir se de fato você não errou em algum preenchimento ali, então eu vou conferir o meu. 2 vezes xy, tá certo? Mais 2y menos x² menos 2y², está certo? O meu gradiente é 2y menos 2x, lembrando que o x1 é x e o x2 é y, tá bom? E 2x mais
2 mais... Ih, eu errei, ó. Mais 4, era menos. Vou voltar. Então, volta e arruma. Aqui era um menos, ó. Pronto, arrumei. Menos 4, perfeito. Agora está 2 mais 2, 2x mais 2y menos 4, agora tá certo. Observem que ele já calculou o gradiente no ponto inicial, que é o 0,2. Observem aqui que na segunda coluna tem o valor do gradiente. Ele vai calcular o ponto de iteração, que é o xi, né? O xi mais 1 é o xi anterior, mas tem o gradiente nesse ponto que você acabou de calcular. E aí ele precisa saber, então, qual é o ponto que você acabou de calcular ali no gradiente. Então, você precisa falar para ele a componente em x do ponto e do gradiente. Então, eu vou colocar aqui 0 e 0, ele já começou com 0. A componente em y é 0 e 2, certo? Então, eu vou substituir aqui o 0 e o 2. Então, observem que aqui é a componente em x dessa expressão e aqui é a componente em y dessa expressão. Você precisa informar isso para ele. Então, 0, 0 em x e 0, 2 em y. Próximo passo. Então, observem que aqui ele já calculou essa expressão aqui, ó, que a gente calculou, que é o 0,2t. Substitui, né? Ele já calculou esse x2. Então, observe que está aqui 0 mais 0t. Então, 0. 0 mais 2t é o 2t que está aqui. Então, ele já tem o x2. Ele precisa substituir isso aqui na função para calcular o t ótimo. Então, observem que ele já calculou isso aqui na função, aparece aqui embaixo. 4t menos 8t quadrado, que foi essa expressão que a gente chegou aqui, eu destaquei em azul aqui. Agora, você aperta o próximo passo, ele já te dá o t ótimo. A gente calculou o t ótimo dessa expressão derivando como sendo 1/4. Ele calculou que 0,25, que é 1/4. Agora, ele vai voltar, substituir esse t aqui nessa expressão anterior, e tem o próximo ponto 0,5, que foi o que a gente calculou aqui, 0,5. Então, você precisa falar para ele, olha, qual é o x da próxima iteração? Ele está pedindo. A gente calculou, é o 0,5, certo? Então, eu informei para ele. Então, ele atualizou aqui na próxima iteração, ele está no ponto inicial 0,5. Ele já calculou o gradiente, que é o 1 e 0. Vou passar a próxima página aqui também. Deixa eu pegar já no resumo. Aqui no resumo completo fica mais fácil, certo? Então, ele já calculou aqui o gradiente é 1 e 0. Ele calculou ali também, certo? 1 e 0. Agora, ele precisa substituir esse valor do x atual e do gradiente atual para poder calcular essa expressão. Então, vamos lá. Vou atualizar o x do ponto e o x do gradiente. O x do ponto é 0, o x do gradiente é 1. E o y do ponto é meio, 0,5. E o y do gradiente, nesse caso, é 0. Certo? Aperta o próximo passo. Ele calculou aqui, ó, 0 mais 1t e meio mais 0t. Ou seja, foi bem essa expressão que a gente calculou aqui, ó, t e meio, certo? Ele vai substituir isso aqui na função e vai chegar na expressão meio mais t menos t ao quadrado, que foi isso que a gente chegou aqui, meio mais t menos t ao quadrado. Ele deriva, acha o t igual a meio, que foi o mesmo que a gente achou, observe que ele completou aqui agora meio. E agora ele passa para a próxima iteração, já calculando o nosso próximo ponto, que é o meio, meio. Então, ele faz aqui, ó, meio, meio, certo? Calculo o gradiente nesse ponto, né? Vou passar para a próxima iteração. Então, ele pergunta, qual é o próximo ponto para a próxima iteração? Ele calculou, é o meio, meio. Então, eu vou falar para ele, ó, o próximo ponto é meio e meio. Ele já calcula o gradiente. Vou passar aqui para a próxima iteração também. Então, a próxima iteração aqui, o nosso gradiente deu 0 e 1. O dele também deu 0 e 1. E eu ainda estou com um erro de 1, certo? Ó, observem que aqui eu tinha um erro de 2, né? O módulo máximo do gradiente é 2. Aqui o módulo era 1 na primeira componente, 0 na segunda. Agora eu estou com um erro de 0 na primeira componente e 1 na segunda. Então, eu preciso continuar iterando, certo? Então, agora eu preciso atualizar para ele as componentes do ponto e as componentes da gradiente. Então, é meio em x e 0 em... Opa, ficou um 0 a mais ali. 0, 5 em x e 0 em x do gradiente, certo? Depois, em y é meio no ponto
e 1 no gradiente. 1 no gradiente. Próximo passo. Então, observem que agora ele calculou a expressão como sendo meio mais 0t e meio mais t, que foi a expressão que a gente calculou aqui, ó. Meio... Opa, não consegui pegar tudo aqui. Quero grifar isso aqui em azul, ó, meio na primeira componente e na segunda componente meio mais t, que foi bem o que ele calculou aqui, certo? Ele vai substituir isso aqui na função e vai chegar na expressão 0,75 mais meio menos 2t ao quadrado, que foi o que a gente chegou aqui, 3/4 mais meio menos 2t ao quadrado. Ele otimiza isso aqui, você aperta o próximo passo, ele fala assim, olha, o t ótimo é 0,25, foi o que a gente chegou, t igual a 1/4. Então, para o próximo passo, ele atualiza o ponto, então ele falou, olha, o ponto é meio e 0,75, meio e 3/4 foi o que a gente chegou aqui. Então, aqui eu atualizo, olha, o próximo ponto é meio, ok, e 0,75 aqui em x. Vou para o próximo passo. Então, eu estou aqui com meio e 0,75, o gradiente deu meio e 0. Vou passar aqui para a quarta iteração também no meu slide. Aqui na quarta iteração, então, eu estou com um gradiente de meio e 0, eu ainda tenho um erro maior que o que eu queria um erro de 0,25. Então, eu preciso continuar mais uma iteração. Então, eu vou atualizar as componentes do ponto e as componentes do gradiente. Então, a componente do ponto em x é meio e meio, então, meio e meio. E a componente do gradiente do ponto em y é 0,75. E a componente do gradiente em y é 0. Então, vou colocar 0 aqui, certo? Próximo passo. Então, ele chegou na expressão meio mais meio t e 0,75 mais 0t, que foi o que a gente chegou aqui, ó. Meio mais meio t e 0,75 mais 0t, ou seja, 3/4. Substituiu isso aqui na função, ele chegou na expressão 0,875 mais 0,25t menos 0,25t ao quadrado, que foi bem o que a gente chegou aqui, 7/8 mais t sobre 4 e menos 1/4 de t ao quadrado. Ele deriva, acha o t ótimo, t igual a meio, foi o mesmo que a gente achou aqui, t igual a meio. Então, ele atualizou aqui o t igual a meio, vai substituir na expressão anterior e vai calcular o próximo ponto. Olha, o próximo ponto é 0,75, 0,75. Foi o que a gente chegou, 3/4, 3/4. Então, agora eu vou falar para ele, olha, o próximo ponto é 0,75 e 0,75. Então, ele vai para a próxima iteração, ele calcula o gradiente, deu 0,5. E eu ainda continuo com um erro de meio. Vou atualizar as componentes do ponto e do diretor ali. Então, eu estou agora com 0,75 em x no ponto e é 0 no gradiente em x, certo? Aí, em y eu tenho 0,75 no ponto e meio no gradiente, 0,5. Passo para o próximo ponto. Então, eu estou agora na quinta iteração, deixa eu mudar o meu slide aqui também. Na quinta iteração, ele chegou no gradiente 0,5, beleza. A expressão é 0,750t, tá aqui, 3/4. E em y 0,75, que é o 3/4, mais meio t. Foi bem a expressão que a gente chegou, certo? Substituindo na função, ele chegou na expressão 0,938 mais 0,25t menos meio t ao quadrado, que foi essa expressão que a gente chegou aqui também. Ele otimizou, achou o t igual a 0,25, ou seja, t igual a 1/4. Substituo na expressão anterior, eu acho o próximo ponto. O próximo ponto é 0,75 e 0,875, ou seja, 3/4 e 7/8. Será que já convergiu? Calculo isso aqui no gradiente. Então, vamos atualizar o ponto. O próximo ponto é 0,75 e 0,875. Na próxima iteração, ele calcula... eu acho que eu calculei um erro. Eu esqueci de dar o... Esqueci de atualizar o... eu errei aqui a vírgula. 0,875. Agora acho que vai. Certo?
Então, observem que agora, ó, ele calculou o gradiente, né, no ponto 0,75, 0,75, deu 0,25 e 0. Opa, 0,25 já está dentro do erro que eu esperava, tá? Se ainda não tivesse atingido o erro, eu continuaria executando mais iterações, tá bom? Só vou finalizar essa iteração aqui para poder dar o próximo ponto. Eu vou tomar esse próximo ponto como minha solução, tá bom? Então, vejamos aqui 0,75 em x, 0,25 no gradiente. Em y eu tenho 0,875 aqui para atualizar. E 0 em y no gradiente, 0. Próximo passo. Então, aqui ele deu essa expressão, achou o valor de t igual a meio. O próximo ponto é 0,85, 0,875, tá? Então, vocês observem que o erro dele, ele vai diminuindo o erro de componente a componente, ó, tá? Então, ele vai ciclando, ó. Então, ele estava 0,2, passou para um 0, depois para 0,1, meio, 0, 0, meio, 0,25, 0, 0, 0, 0 e 0,25. Então, ele vai diminuindo o erro dele pela metade, né? Parece bastante lá com aquele método da bissecção que a gente tinha encontrado lá atrás, certo? Então, aqui, para o próximo ponto, ele provavelmente passaria para 0,25 dividido por 2 ali, tá bom? 0,2 alguma coisa, tá? Então, aqui eu vou colocar uma imagem, deixa eu achar aqui a minha imagem. Aqui, ó. Essa imagem aqui, ela já dá o comportamento dessas iterações que a gente fez. Então, a gente saiu do 0, 0, caminhou em linha reta com tamanho de t igual a meio, né? Que aquele t sempre dá o tamanho do passo a andar na direção desse gradiente. Então, ele foi até o ponto 0, meio, depois ele foi para o ponto meio, meio, também com tamanho t igual a meio. Depois ele diminuiu t para 1/4, andou em linha reta, foi para o ponto meio 3/4, depois 3/4, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 7/8 e assim por diante. Então, observe que ele vai diminuindo esse erro pela metade. Se vocês resolverem a equação gradiente igual a zero, vocês vão observar que o ponto crítico é o 1, 1, tá? E esse ponto 1, 1 é o ponto ótimo, já que a nossa função é convexa, tá? Eu sugiro que vocês repitam esse exemplo, a gente vai repetir esse exemplo na aula síncrona, e eu vou deixar aqui também pelo menos um exemplo para vocês fazerem, tá? Então, aqui no final do slide, aqui, ó. Tá? Vou deixar esse exemplo 2 aqui para vocês fazerem. É um exemplo bem parecido com aquele que a gente acabou de fazer. Vocês, então, se quiserem repetir o exemplo anterior e depois já fazerem esse aqui, no próximo encontro síncrono a gente revê isso. Falou, pessoal? Tchau, tchau. Até lá.